Muito obrigada, Luana. Pois bem, gente, vamos falar então do aparelho valvar do coração. O que é? Vocês vão perceber que eu vou gastar uma boa quantidade de tempo falando dele, mas por quê? Por que esse aparelho é tão importante assim? Quando, na verdade, quando o pessoal pensa em coração, o pessoal realmente pensa átrios e ventrículos. E acaba dando pouco amor para esse aparelho valvar que é tão importante. Por que ele é tão importante? Pensem assim, gente. O aparelho valvar, ele é como as comportas de uma represa. Imaginem uma represa que não tenha comportas. A água vai passar sem controle nenhum e tudo vai virar um caos. Então, o que permite esse movimento tão coordenado do coração, de ele estar controlando para qual câmara o sangue está indo, de quanto sangue ele está recebendo, de para onde o sangue está saindo, onde ele está entrando, é tudo graças a esse aparelho que a gente chama de aparelho valvar. Pois bem, você fala, certo, a gente tem aparelho valvar, mas o que ele é exatamente? Aqui a gente tem essas duas imagens em que eu apaguei propositalmente todos os nomes que estavam apontados nessa imagem, que ela mostra um coração em que os átrios foram removidos, permitindo que a gente veja as quatro válvulas do coração. E por que são quatro válvulas? Como o sistema funciona? Pois bem, gente, quando a gente fala de válvulas, a gente está falando de cada uma dessas estruturas que nessas imagens, à esquerda duas estão fechadas e duas abertas, e à direita duas abertas e duas fechadas. Essas duas posições, elas vão ser essenciais para a gente estar aprendendo o funcionamento do aparelho valvar. Por quê? Pois bem, quando o coração está em sístole ou em diástole, a gente está falando de movimentos diferentes de sangue, fluxos diferentes de sangue. Então, quando a gente está numa sístole ventricular, e aqui é uma pequena nota, toda vez que a gente fala sístole e diástole, a gente está naturalmente falando da sístole ou diástole ventricular. Por quê? Existe a sístole e a diástole atrial, que é o inverso da ventricular. Então, quando o átrio está em sístole, o ventrículo está em diástole. Pois bem, nessa imagem, então, da esquerda, a gente está numa sístole ventricular. Como eu posso falar que a gente está numa sístole ventricular? Porque a gente tem as duas válvulas inferiores, por assim dizer, nessa imagem, né, fechadas e as outras duas abertas. E o outro está em diástole, pois as de baixo estão abertas e em cima fechadas. Antes de a gente falar mais detalhes, eu queria dar alguns conceitos para vocês. Primeiro, quando a gente fala de válvula, muitas vezes a gente acaba falando válvula. E não está errado, uma válvula é uma parte da válvula. Então, cada válvula tem um número de válvulas que permitem seu funcionamento completo. Agora que eu fui um pouco mais genérico, falei coisas bem assim, superficiais, no próximo slide a gente pode começar a abordar e falar um pouquinho mais detalhado. Nesse novo slide, a gente está falando aqui primeiro das válvulas atrioventriculares. Por que atrioventriculares? Porque elas ficam entre um átrio e um ventrículo. Então, portanto, atrioventriculares. E aqui a gente tem as duas que são as mais conhecidas, por assim dizer, quando a gente está na época de vestibular. Porque é a única que o vestibular costuma perguntar. À esquerda, entre o átrio e o ventrículo esquerdo, a gente tem o que a gente chama de válvula atrioventricular, ou válvula mitral, ou válvula bicúspide. Por que tanto esses nomes? Primeiro, atrioventricular esquerda é autoexplicativo. Ela é entre o átrio e o ventrículo, ela fica à esquerda. Bicúspide. Por que bicúspide? Porque ela é formada por duas válvulas, duas cúspides, por assim dizer. E mitral. Esse mitral, ele é um nome mais artístico, por assim dizer. Mitral vem do que quem estudou isso primeiro achou que por ter essas duas pontinhas, vocês vão ver depois que parecem duas pontas, né, essas válvulas, o pessoal falou que parece o chapéu do bispo. E qual é o nome do chapéu do bispo? É mitra. Então, portanto, válvula mitral. Ao redor da válvula mitral tem o esqueleto a qual ela se prende, que é o que a gente chama de anel fibroso esquerdo, ou anel fibroso da válvula atrioventricular esquerda.
tudo a mesma coisa. À direita, a gente tem a válvula atrioventricular direita ou tricúspide. Por que tricúspide? Porque ela tem 3 válvulas. E quais são as válvulas da atrioventricular direita? A gente tem 2 que têm um nome bem distintivo. Uma está à frente ou anterior, e a outra está posterior ou atrás. Então, a gente tem a válvula anterior e válvula posterior da válvula atrioventricular direita. E a última? A última, ela está mais próxima do septo interventricular. Como ela está conectada, por assim dizer, mais próxima a essa estrutura, decidiram dar o nome de válvula septal. E todas essas 3 válvulas, elas são envolvidas pelo chamado anel fibroso direito ou anel fibroso da válvula atrioventricular direita. Antes de passar para a próxima imagem, tem 2 estruturas que eu quero estar abordando com vocês. Porque esse que a gente pode chamar de esqueleto cartilaginoso do coração, ele tem umas 2 estruturas que estão no meio aí. E eu vou estar falando delas agora. A primeira dessas estruturas triangulares que se encontram entre as válvulas, recebe o nome de trígono fibroso direito. E onde esse trígono fibroso direito se encontra? Ele se encontra entre as válvulas atrioventriculares esquerda e direita e uma válvula que eu não mencionei ainda para vocês, que é a válvula aórtica. Eu vou estar falando mais dela em detalhes mais para frente. Entre essas 3, a gente tem essa estrutura triangular, feita de fibra, que é o trígono fibroso direito. Bom, você tem o trígono fibroso direito e tem o trígono fibroso esquerdo. E lá está ele, o trígono fibroso esquerdo, entre a válvula atrioventricular esquerda, ou mitral, e a válvula aorta. Então a gente consegue ver que tem essas 2 estruturas que servem como um tecido conjuntivo, por assim falar, entre esses anéis fibrosos. Passando para o próximo slide, a gente vai estar estudando agora em mais detalhes como são constituídas cada uma dessas válvulas. Aqui primeiro, seguindo o fluxo sanguíneo, eu comecei pela direita. Então a gente tem a válvula atrioventricular direita. Então nessa imagem a gente tem acima o átrio direito e abaixo o ventrículo direito. Então a gente tem aqui as 3 válvulas e a gente percebe que cada uma dessas válvulas, elas estão presas a uma estrutura chamada cordas tendíneas. Uma série de cordas tendíneas que prendem, então, que conectam essas válvulas aos músculos papilares. A gente possui 3 músculos papilares. Músculo papilar septal, posterior e anterior. Aí na sua cabeça, se você é a primeira vez que está tendo contato com o assunto, você deve estar falando, Vitor, então, perfeito. Então, o músculo papilar anterior está conectado com a válvula anterior, posterior com posterior, septal com septal. Esse pensamento, apesar de muito lógico, na verdade ele está errado. Por quê? Porque parte desse papel dessas cordas tendíneas e desses músculos papilares é exercer uma pressão cruzada entre as diversas válvulas para garantir que elas estão bem fechadinhas quando elas fecharem. Então, como vocês podem ver aí, a gente tem o músculo papilar posterior, ele está conectado com a válvula septal. O músculo papilar septal está conectado mais com a válvula anterior e é o músculo papilar anterior com a válvula posterior. Por que isso é importante? Porque quando essas válvulas fecham, essas válvulas se fecham, né, elas têm que se fechar de uma forma bem firme para elas aguentarem a pressão do sangue na hora que elas estão se movendo. Então, como a gente está falando essa pressão cruzada na hora que essas válvulas fecham, elas garantem que essas válvulas vão fechar de uma forma que o sangue não retorne para a câmara anterior. Então, quando a gente fala das válvulas atrioventriculares, elas têm essa característica de serem cruzadas, porque elas se fecham de baixo para cima. Então, vocês percebem que quando elas estão abertas, elas estão, por assim dizer, para baixo. E quando elas se fecham, elas têm que estar para cima. Então, fazendo essa pressão cruzada, permite uma maior firmeza nesse fechamento e funcionamento valvar. A próxima válvula, que eu vou estar apresentando no próximo slide, é a válvula do átrio ventricular esquerda ou mitral.
nesse próximo slide que vocês podem ver. Então, essa válvula, vocês conseguem ver que ela... Passa, por favor. Pois bem, gente, na válvula atrioventricular esquerda, vocês conseguem ver que existem apenas duas válvulas, válvulas anterior e posterior. E vocês podem ver também que essas válvulas, elas também estão cruzadas em seu fechamento. Então, o músculo papilar posterior está conectado com a válvula anterior e o músculo papilar anterior está mais próximo da válvula posterior. Então, com esse sistema cruzado de fechamento, a gente consegue ver que esse mecanismo é preservado. A gente tem nessa imagem também acima, átrio esquerdo e abaixo o ventrículo direito, de uma forma em que permite essa conexão mais fechada, por assim dizer. No próximo slide, eu vou estar mostrando para vocês uma imagem mais real desse aparelho valvar. Quando a gente está falando disso, essa imagem mais realística, né, a gente consegue ver que não é tão bonitinho assim, essa parte que nem são os esquemas. A gente consegue ver que, na verdade, quando a gente está estudando uma peça real, tem uma coisa não tão bem definida nessas peças reais. Que nem sempre as anteriores, posteriores, septal, são tão bem definidas. Então, só coloquei essa imagem aqui para vocês terem uma ideia de como é realmente esse aparelho valvar. Pois bem, no próximo slide, a gente vai estar falando principalmente das outras válvulas, que são as válvulas do tronco pulmonar e da aorta. São as válvulas que estão saindo dos ventrículos. Então, quando a gente está falando dessas, a gente consegue perceber que elas têm umas estruturas um pouco diferentes. Percebem que elas não são tão parecidas. Primeira diferença entre essas e as válvulas atrioventriculares é que todas elas, essas duas, né, elas têm 3 válvulas. Segunda característica delas é que todas essas válvulas, elas são chamadas de semilunares. Por quê? Porque elas têm esse formato de meia-lua. Pois bem, então como a gente pode estar trabalhando com elas para definir elas certinho? Primeiro, a gente tem que levar em consideração a posição desses vasos. Então, quais são os vasos a quais essas válvulas se conectam? Elas se conectam com o tronco pulmonar e a artéria aorta. E quais são as posições desses vasos? A gente tem que lembrar que o tronco pulmonar ele está anterior, ele está para frente, por assim dizer, da artéria aorta. Então, a válvula do tronco pulmonar está anterior e a válvula da aorta posterior. E a gente consegue ver que o nome das válvulas que eles recebem são bem distintivas. Por exemplo, vamos falar primeiro da válvula do tronco pulmonar. A gente consegue ver que elas têm uma válvula semilunar anterior, só que a gente não tem uma posterior. A gente tem uma direita e uma esquerda. Então, os nomes dessas válvulas, elas são bem, por assim dizer, bem lógicos. Então, a gente pode guardar dessa forma. E a válvula da aorta? A válvula da aorta, ela vai ter também uma válvula direita e uma esquerda, que elas vão se chamar também de coronárias. Eu vou estar falando porque daqui a pouquinho. E uma válvula que é posterior, uma válvula semilunar posterior, que não existe no tronco pulmonar. Então, quando a gente está falando de válvula semilunar anterior, é sempre da válvula do tronco pulmonar. Enquanto que a gente está falando da posterior, é sempre da válvula da aorta. Agora, se for uma válvula semilunar direita ou esquerda, a gente tem que precisar do resto da descrição para saber qual elas pertencem. Isso numa peça real é bem importante. Pois bem,
Vamos passar para o próximo slide. Vocês podem ver que aqui a gente troca de arte. Por que a gente trocou de arte? Porque a válvula pulmonar, em relação à válvula aórtica, ela não recebe tanto carinho dos atlas de anatomia. Tanto que nossa versão do Neta que a gente está trabalhando não tinha uma imagem detalhada. Então eu tive que pegar essa do Moore, que apesar de muito bem feita, ela está mais simplificada, ela é mais esquemática do que qualquer outra coisa, e permite a gente ver algumas coisas interessantes. Primeiro, a gente consegue perceber que essas válvulas pulmonar, e isso vai ser verdade também na válvula aórtica, ela é curvada, ela faz uma pequena concavidade, que a gente vai chamar de um seio. Então, como a gente está falando da válvula pulmonar, um seio pulmonar. Cada uma dessas válvulas semilunares vai ter seios pulmonares adequados. A gente consegue ver também que na borda delas, a gente consegue ver uma estrutura chamada nódulo. Por quê? Por que essas diferenças? Por que tem esse seio, esses nódulos? Porque a gente tem que lembrar que nas válvulas pulmonar e da aorta, o sangue, quando elas se abrem, o sangue é puxado, é empurrado para fora do coração. Então tem uma grande pressão que ejeta esse sangue. Só que quando essas válvulas se fecham, elas tampam essa saída, elas criam uma pressão negativa que puxa parte do sangue. Então, ao puxar essa parte do sangue, o sangue tem que ir para esses seios pulmonares para impedir um possível dano à válvula. E esse nódulo? Por que esse nódulo está aí? Porque essas válvulas, das válvulas pulmonar e aórtica, elas são bem mais fininhas, bem mais levinhas, então elas se fecham com a gravidade. E elas precisam desses nódulos para garantir que elas se fechem exatamente juntas, para impedir uma possível fraqueza, uma possível separação, né, dessas válvulas e permitir um retorno sanguíneo. Então esses nódulos são uma pequena espessura do tecido, né, das válvulas, para permitir que elas fechem e criem um peso, por assim dizer, que a própria gravidade permita fechar. E ao redor desses nódulos tem essas bordinhas que a gente chama de lúnulas. Pois bem, agora a gente vai para o grande astro da nossa aula. Vamos para o próximo slide. Pelo menos da minha parte, né? A válvula aórtica. Aqui vocês conseguem ver só de olhar que já percebe que tem um número muito grande de estruturas extremamente importantes. Então, primeiro, vamos falar do básico. A gente consegue ver aqui que acima da imagem tem a parte ascendente da aorta e abaixo tem o ventrículo esquerdo. Aqui a gente também consegue ver um pouquinho da válvula atrioventricular esquerda, mas ignorem isso. Isso aí eu deixei mais para vocês poderem dar de outra visão depois. Vamos focar aqui na válvula aórtica. Uma válvula que, se não tivesse as especificações que ela tem, todos nós estaríamos mortos. Pode parecer um pouco exagero, mas eu prometo que não é. Pois bem, a gente consegue ver aqui o básico das válvulas, da válvula pulmonar explicados. A gente tem esses nódulos, que aqui o Neto coloca o epônimo de corpo de Arântios. A gente tem os chamados seios da aorta, que também tem o epônimo de seios de Valsalva. Só que a gente percebe que esses seios, eles têm dois desses seios, os seios direito e esquerdo, das válvulas semilunares, direita e esquerda, tem dois buraquinhos, um em cada uma, que é os chamados ósseos da artéria coronárias direita e esquerda, respectivamente. Fala, ué, por que tem isso aí? Por que você está fazendo tanto show com essa parte da válvula aórtica? Pois bem, passando no próximo slide, eu posso estar mostrando isso para vocês com um grande detalhe. A gente tem aqui que esses ósseos são a abertura para as artérias coronárias direita e esquerda. E por que essa saída diferenciada? É porque as artérias coronárias direita e esquerda é uma das raras exceções do nosso corpo em que são mais irrigadas, mais bem irrigadas, quando o coração está em diástole ventricular, que é quando estão fechadas essas válvulas aórtica e pulmonar, e o sangue já tem um fluxo menor para o resto do corpo, né? Já que a pressão realmente é feita na sístole. Só que lembra que eu falei para vocês que quando fecha essas válvulas, dá um repuxo de sangue que entra nesses seios?
Pois bem, aqui esse repuxo desse sangue, ele permite que o sangue entre nesses ósseos das artérias coronárias direita e esquerda e que o sangue irrigue o músculo cardíaco, o miocárdio. Eu deixei esse esquemático do Moore justamente por causa disso, porque ele explica muito bem que quando está essa pressão negativa que puxa esse sangue para os seios da válvula, eles entram nas artérias coronárias direita e esquerda e permitem a irrigação do nosso coração. Então, se qualquer coisa que obstrua esses ósseos nas válvulas, né, nas válvulas da aórtica, existe uma grande chance de a pessoa cair morta. Porque vai estar tampando uma artéria extremamente importante, que são as artérias coronárias, e isso vai causar, eventualmente, a morte do tecido cardíaco e a morte da pessoa por consequência. Então, essa é a importância da válvula aórtica, por isso tanto detalhe é dado a elas. Agora eu vou falar rapidamente o caso clínico, que é o chamado estenoses e insuficiências das válvulas, né? Uma estenose é quando essas estruturas valvares elas são incapazes de se fechar direito, e isso permite o refluxo, se abrirem direito, desculpa. Isso impede o fluxo sanguíneo de seguir normalmente seu caminho. Então, como as válvulas não se abrem completamente, parte do sangue fica represado na câmara anterior. Enquanto que a insuficiência, ela é quando o coração tem dificuldade de fechar essas válvulas completamente. Então, quando essas válvulas não se fecham completamente, cria um problema, porque o sangue começa a retornar para regurgitar para a câmara anterior, e isso vai causar uma série de problemas. Tem diferenças entre estenoses insuficientes aórticas, pulmonares, mitral, tricúspide, mas eu não vou estar abordando elas aqui por um detalhamento muito grande. E, para finalizar minha parte, no próximo slide, eu coloquei essa imagem, que você olhando para ela, a primeira intenção que você tem é de chorar, porque tem muita coisa marcada nela, mas eu coloquei essa imagem por 2 motivos. Primeiro, é uma imagem muito bela, que mostra uma revisão muito boa da parte que eu acabei de dar para vocês, que mostra todas as válvulas certinho, os principais vasos, as principais câmaras, os músculos, tudo isso está muito bem mostrado. Só que eu vou apenas explicar agora essas 2 partes marcadas em vermelho, que elas se referem genericamente à mesma estrutura, que é o septo interventricular. O septo interventricular é o que separa os ventrículos direito e esquerdo. Mas você vai ver que essa definição não está completamente correta. Pois bem, esse septo interventricular ele é composto por 2 partes. Primeiro, uma parte muscular, vocês estão vendo que essa círculo marcado embaixo, né, que é a parte mais espessa, a parte que mais chama a nossa atenção quando a gente está estudando. Então, é a parte muscular do septo interventricular. Só que tem uma parte mais delicada que é formada durante a formação a embriogênese do coração, formação do coração, que é uma parte que o músculo cardíaco ele não adentra completamente, ele é formado uma pequena membrana. É por isso que a gente chama de parte membranácea do septo interventricular. E esse, por si só, tem 2 divisões. Primeiro, a gente tem a parte interventricular. E isso já deve estar causando um grande estranhamento a vocês. Falam, pera, como assim? Parte interventricular da parte membranácea do septo interventricular? Sim, essa definição está correta, por incrível que pareça. Então, a gente tem essa parte membranácea que separa os 2 ventrículos. E a gente tem o septo atrioventricular, que faz parte dessa membrana também. Só, como assim? Por quê? É porque o nosso coração é uma estrutura totalmente simétrica. Ele é um pouquinho desviado, um pouquinho desconjuntado. O átrio Desculpa, gente. O átrio esquerdo, ele é um pouquinho mais para baixo e o ventrículo direito um pouquinho mais para cima. Então, se a gente for tirar toda essa parte aqui, essa parte membranácea, parte do ventrículo direito ia estar entrando em contato com o átrio esquerdo. Então, esse septo atrioventricular, ele
ele separa, essa pequena membrana, ele separa o átrio direito do ventrículo esquerdo. Então, esse pequeno desnível aí é por causa disso. Pois bem, gente,